Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez juntos aqui. Lembrando a você que queira nos acompanhar, estamos no canal Antônio Lima Braga Júnior, onde você pode se inscrever lá no YouTube para poder receber as notificações dos vídeos que são feitos nos finais de semana. Você que nos acompanha no Facebook sabe que todos os dias posto versículos desse capítulo para poder no final de semana nós falarmos um pouquinho sobre ele, ok? Hoje nós vamos falar sobre a perseverança na oração. Eu não estou falando assim em promover sessões intermináveis e repetitivas de oração. Eu estou falando na constância na presença de Deus sempre. O 18º capítulo de Lucas inicia-se com uma parábola sobre uma viúva persistente, ou em outras traduções, a parábola do juiz iníquo. Ela está lá do versículo 1 ao versículo 8. Você pode acompanhar em sua Bíblia, você pode acompanhar inclusive na internet, que temos Bíblias completas na internet. Lembrando a você, caso você esteja lendo uma versão onde você não esteja entendendo, procure uma versão com a linguagem mais popular para que você possa entender a palavra de Deus. Normalmente, a primeira vez que você lê, você acha meio complicado, mas se você começar a ler regularmente, você vai aprendendo, você vai buscando a palavra de Deus de uma maneira bem legal, tá? Eu recomendo. Passei anos com essa Bíblia aqui na estante, hoje eu consigo lê-la com mais tranquilidade. Bom, o tema principal é a oração. Através dessa parábola, o Senhor Jesus falou especificamente sobre a necessidade na perseverança da oração, com lições valiosas para nós cristãos, tá? Temos dois personagens específicos nessa parábola. Um juiz que não temia Deus e era injusto, e uma viúva. A viúva tinha uma causa que não é mencionada no texto, não se fala que causa era essa. Não sabemos se ela era jovem ou idosa. Mas o que nós sabemos é que naquele tempo as viúvas passavam necessidades constantes por conta de dívidas que os seus esposos teriam deixado e também pela cultura machista que existia naquele tempo, que deixava elas marginalizadas. Então, ela desejava que o juiz julgasse a sua ação. Ela tinha pressa nisso. O juiz a ignorou várias vezes, a Bíblia fala sobre isso. Mas pela importunação dela, pela insistência dela, ele mesmo decidiu julgar a causa. Jesus, com essa ilustração, nos mostra que devemos orar sempre, sem desfalecer. Tá? Ele ainda estabeleceu um contraste entre dois juízes, o juiz justo e o juiz injusto. Ou seja, o juiz justo é Deus e o juiz injusto é aquele que estava mencionado na parábola. Ele, mesmo sendo perverso, fez justiça à causa da viúva, por causa da insistência dela. Agora você imagine Deus, se você estiver em constante oração com Ele, diante da sua misericórdia, diante da sua infinita misericórdia. Tá? A partir do versículo 9, Jesus profere a parábola do fariseu e do publicano. Tá? Ele ensina uma preciosa lição de humildade, nos mostrando quão é destrutivo o sentimento de orgulho de um religioso. Você já viu algum religioso orgulhoso? Tem bastante, né? Pessoas que se acham salvas, santas, porque são religiosas. E Jesus veio justamente para combater isso. Só que ainda temos o mesmo problema. Nessa parábola, existem dois homens, um religioso fanático e um pecador, que vão à igreja ou ao templo fazer as suas orações. O fariseu fanático estava em pé, né? E faz uma oração arrogante, preconceituosa e legalista. Por que legalista? Porque naquele tempo os religiosos davam muita importância para a lei e em detrimento de todas as outras coisas, tá? Em contrapartida, o publicano, que no caso era um cobrador de impostos e era tido como pecador, ele dirige-se a Deus com humildade, reconhecendo a sua condição de pecador. Olha que diferença. Hoje em dia, vivemos um tempo diferente, mas muita coisa ainda não mudou. Os homens insistem na santidade autoproclamada, deturpam o evangelho com um egocentrismo lastimável.
O microfone, em muitas ocasiões, tem se tornado um instrumento de podridão, regado de retóricas desnecessárias, mas Deus está ouvindo as orações de quem reconhece as suas fraquezas. Deus está ouvindo as orações de quem se coloca como pequeno diante dele. Não que Deus queira te humilhar, Ele quer te abençoar diante da originalidade dos seus sentimentos. Deus não quer que você fique fingindo aquilo que você não é. E as pessoas insistem em fingir aquilo que não são. Certo? Aí, num determinado momento, um jovem rico se aproximou de Jesus. Aí ele pergunta assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para lhe dar vida eterna? Jesus diz a ele: só Deus é bom. Mas Jesus sabe que o Pai está nele e está no Pai. Então, por qual motivo Jesus fez essa pergunta? É simples. Ele não via no jovem rico um amor ao Deus verdadeiro. O jovem seguia todos os preceitos dos mandamentos, mas tinha um Deus chamado Deus Dinheiro como seu Deus principal. Em outras palavras, Jesus o convida a vender tudo que tinha e doar aos pobres, abandonando o seu Deus Dinheiro, que não é bom. Ou seja, abandone o seu Deus Dinheiro e me siga, porque eu sou o caminho. Em Deuteronômio 6:5 está escrito assim, olha só: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Qual Deus você está amando? Você é capaz de amar Deus sobre todas as coisas? Não existe nenhum problema em você ser rico, mas a riqueza e o poder não podem dar lugar a um Deus soberano. Se as suas posses materiais tomam o primeiro lugar em sua vida, é melhor você se livrar delas. Ok? Bom, Jesus até diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas olha que maravilha que ele fala logo mais adiante, lá no versículo 27. As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis a Deus. Então não quer dizer que se você é rico, você está condenado, tá? Ele apenas diz que a riqueza atrapalha muita coisa, porque às vezes você coloca ela diante de tudo, colocando Deus em segundo plano. No final do capítulo, Jesus faz pela terceira vez o prenúncio de sua morte. Ele toma consigo os seus apóstolos e os convida para subir a Jerusalém. Ele anuncia ali que será traído, torturado, crucificado e morto. Embora tenha dito claramente, os discípulos não o compreenderam. Meu amigo, existe alguma Jerusalém no seu horizonte? Existe algo que você precisa perder, alguma situação que você precisa enfrentar? Será que todos os desafios da sua vida já se passaram? Daqui para frente é só permanecer firme e esperar o galardão? Ou será que você deixou de olhar para Jerusalém? Será que você está imóvel em seu caminho? Deus fará para você mais do que você imagina, mas não se esqueça da sua Jerusalém. Jesus não esqueceu de sua missão. Ele foi para lá. Nosso caminho passa por Jerusalém. Mas ele nos leva ao destino final, que é o céu. Então, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele sabia o que estava o esperando. Entretanto, ele não esqueceu de Jerusalém, passou por ela e nos deu a condição da vida eterna. Faça o mesmo. Não tente sair fora daquilo que tem para você. Enfrente os seus desafios, porque o caminho do desafio te leva ao céu. Nesse caminho para Jerusalém, ele entra numa cidade chamada Jericó. É uma cidade que hoje ela é uma ruína, mas é uma cidade muito grande. Lá, um cego por nome de Bartimeu, o nome Bartimeu não está nesse capítulo que nós estamos falando hoje, mas nos outros livros, como no livro de Marcos, por exemplo, lá em Marcos 10, 46 e 52, consta o nome de Bartimeu. Se você for no livro de Mateus, consta inclusive mais de um cego, e as pessoas às vezes ficam questionando sobre isso. Jesus curou muitos cegos, porque naquele tempo as pessoas eram cegas por diversas maneiras, mas uma delas é que não existia óculos, não existia proteção para aquela grande areia, para aquela grande luz solar que existia naquele local. Muitas pessoas
eram cegas. Então Jesus curou vários cegos. Só que Lucas deu ênfase a Bartimeu. Ou seja, esse homem começa a clamar Jesus e ele fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está lá no versículo 38. Ele fala: tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. A Bíblia diz que muitos ali presentes se incomodaram com os gritos do cego e mandaram que ele se calasse. Mas muito determinado, Bartimeu gritava cada vez mais pela misericórdia do Senhor. Jesus então manda chamar e pergunta: o que queres que eu faça? Jesus tinha um humor muito refinado, né? Ele perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? O cego, a resposta era óbvia: eu quero ver, né? Jesus então fala assim para ele: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Deixo aqui algumas lições dessa passagem. Eu separei algumas lições aqui para você. Primeiro, confiança. Ao invés de murmurar, aquele homem creu que Deus era a sua salvação. Ele poderia murmurar, ele poderia falar que ele era um injustiçado. Nós temos o hábito de nos sentirmos coitadinhos. No entanto, ele confiou. Ao invés de murmurar, ele foi buscar a presença de Deus. A segunda, que nós estamos falando nesse texto, perseverança. As pessoas mandaram ele se calar, mas ele persistiu em seus anseios. A outra lição, visão. Por incrível que pareça, aquele homem, sendo cego, enxergava mais do que as pessoas que estavam lá, porque ele viu Jesus como filho de Davi, um título que era atribuído ao Messias, que está lá no livro de Isaías. Ele viu o Filho de Deus não enxergando, e as pessoas que estavam enxergando não estavam vendo o Filho de Deus. Um outro item, a disponibilidade. Nós temos que estar prontos para o chamado de Deus. Jesus pode te chamar a qualquer momento. Venha cá, meu filho. Você tem que estar pronto para poder receber o chamado de Deus. Outro item, comunhão. Jesus sabia que ele queria enxergar, mas queria uma comunhão com ele. Jesus não queria curá-lo, Jesus queria ter uma comunhão, como ele quer ter uma comunhão com você. Ele quer que você esteja com ele. Ele não quer apenas que você seja curado. De repente você tem uma dificuldade, você tem algum problema físico, você tem alguma coisa que você gostaria de ser curado. Mas principalmente Jesus quer que você seja salvo. Por isso, não se apegue a curas, não se apegue ao curandeirismo, não se apegue a pessoas que queiram mudar a sua vida, melhorar os seus dias e não falam de salvação. Se você estiver diante de um pregador que não fala que Jesus vai voltar, que não fala que Jesus vai salvar a sua alma, ele não deve ter crédito, porque Jesus veio primeiro para salvar você. Uma outra lição que Bartimeu deixa é a humildade. Ele poderia ter pedido mais coisas. Lembra aquela historinha do gênio lá, que você tem 3 pedidos? Ele poderia pedir um monte de coisa, porque Jesus falou para ele: o que queres? Ele podia ter falado: quero isso, aquilo. Não, ele falou assim: quero ver. Então, ele teve humildade. Nós devemos analisar as nossas verdadeiras necessidades. Nós não devemos estar diante de Deus querendo o mundo e o fundo. Peça a Deus aquilo que você precisa. Acredite que Jesus tem muito mais do que cura para a sua vida. O Evangelho é gratuito, ainda que muitos queiram cobrá-lo de várias formas. Deixe o amor de Jesus Cristo adentrar seu coração e creia que o melhor Ele fará. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesse domingo lindo.